As pesquisas que mostraram o aumento do pessimismo econômico no Brasil fizeram o presidente Lula convocar uma reunião ministerial, a primeira do ano. Hoje, no Planalto, ele atribuiu a queda na sua popularidade aos meios de comunicação. Segundo o presidente, os veículos não informam os supostos dados positivos de sua gestão. Então, é importante vocês prestarem atenção nos números que o Ricota vai apresentar, porque eu acho que vocês vão ficar surpresos com o que aconteceu nesse país, contra o pessimismo, muitas vezes vendido através de determinados editoriais, através de determinados meios de comunicação. Vocês vão perceber a surpresa para aqueles que não acreditam no que está acontecendo nesse país. Esse país vai crescer mais em 2024. Depois de atacar a imprensa, Lula mirou em Jair Bolsonaro. O petista disse que o ex-presidente tinha envolvimento direto na suposta trama para impedi-lo de tomar posse. Quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação. Hoje, nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer. A nova acusação de Lula contra Jair Bolsonaro ocorre 2 dias depois de a Procuradoria-Geral da República pedir ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da queixa-crime do ex-presidente contra o petista por difamação. Bolsonaro acionou o STF depois de Lula insinuar, em maio do ano passado, que ele tinha uma casa de 8 milhões de dólares nos Estados Unidos. Na manifestação, a PGR disse que Lula possui imunidade temporária para ocupar o cargo de presidente da República, como previsto na Constituição, e por isso a ação não deve ter procedência. O relator do caso no Supremo é o ministro Luiz Fux, que vai decidir então se acata ou não o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Piotto, o que você destaca aí dessa reunião ministerial de hoje? Nós destacamos aqui algumas falas do presidente Lula, essa reunião aí que foi feita para tentar reverter aí o desgaste do governo, de acordo com as últimas pesquisas, aí a popularidade do presidente Lula caiu. Dada a incompetência do governo de Lula, com rombo fiscal, incapacidade de lidar com o dengue, que era um negócio absolutamente previsível, ou seja, você sabia que ia chover mais, sabe como controlar a dengue de forma convencional, ou seja, com campanha de conscientização, com fumacê nas ruas, com orientando as pessoas a não deixar a água empoçada. Bom, tudo isso o Brasil já enfrentou e foi bem, conseguiu superar boa parte do problema. Uma epidemia de dengue, como se vê agora, não se via há muito tempo. Bom, então tem o problema da incompetência. Lula tem uma das piores, se não a pior equipe de ministros que ele mesmo já fez. Agora, a culpa é dele, ele é o chefe dos ministros. Ministros são assessores de primeiro escalão do presidente da República. Em tese, só se reportam ao presidente da República. Mas ele parece que cobrou, inclusive, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, pela crise dos hospitais federais do Rio de Janeiro, pelos problemas com relação à dengue, toda a questão de vacina ou não vacina, mas enfim, a explosão de casos de dengue, a questão das mortes dos índios Yanomamis muito superior ao caso, ao último ano do governo Bolsonaro, e parece que a ministra ficou, abre aspas, emocionada, chorou e aí foi, digamos, acolhida pela primeira-dama. A pergunta é, o que a primeira-dama está fazendo numa reunião ministerial? Se isso de fato aconteceu, que os jornais estão noticiando, isso teria acontecido agora há pouco. E Lula fica antagonizando com o Bolsonaro porque ele percebeu que é o único jeito de tentar e só tentar conseguir um pouco da popularidade de Bolsonaro. Lula só fala em ambientes completamente controlados, é quase um presidente de ar-condicionado, sabe? Presidente de ar-condicionado só em ambiente fechado, tem segurança na entrada, enfim. Enquanto isso,
O ex-presidente inelegível, segundo decisão do TSE, anda pelo país e arrasta multidões. Antagonizar com Bolsonaro é a única coisa que, primeiro, é o que o Lula sabe fazer, falar mal de outro. E a outra coisa é, bom, vou tentar embarcar um pouquinho na popularidade de Bolsonaro. Esse é o fato, e está muito claro e todo mundo está enxergando. Mas o fato é que Lula caiu a ficha de que a equipe de ministros que ele nomeou é muito ruim, que o governo dele é muito ruim e que tem dado vários exemplos de incompetência na área fiscal, na área de propor medidas, a questão da segurança, quando não é de estados que enfrentam a segurança como São Paulo, tem piorado. Nós tivemos uma fuga inédita em presídio federal na gestão de Lula e o ministro dele, ex-ministro Supremo, disse que a culpa era do carnaval. Imagina só. E aí, Silvio Navarro, o que te chamou a atenção aí nessa reunião ministerial? Uma reunião depois de praticamente 15 meses de governo e o Lula olha para o lado, tá o Geraldo Alckmin passando um bilhetinho, cobrando o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, pedindo empolgação para o Rui Costa. Ele olha para frente, a Anísia chora porque foi cobrada, porque o país vive a pior epidemia de dengue do século, porque nós temos Yanomamis que continuam morrendo, sendo que essa foi a primeira agenda dele ao assumir o posto, viajou para a terra indígena e fez todo um anúncio acompanhado da Janja, entre outras crises na pasta da saúde, como, por exemplo, revelou o programa Fantástico em relação aos hospitais federais no Rio de Janeiro. Mas isso são só alguns casos. Ele não tem quadros. Ele tem 40 pessoas ao redor dele e nenhuma conseguiu ter uma única ideia boa. Ele não tem dinheiro no cofre. Ele não tem maioria no Congresso Nacional para aprovar nada. Ele precisa entregar ministérios, entregar comando de banco público, entregar emendas parlamentares, ou seja, praticamente, coloco aspas aqui, comprar votos, porque ele não tem uma base parlamentar. Se você somar todos os poucos partidos de esquerda, esses partidos têm 100 cadeiras, nem isso. Ele tem a Janja, que dá pitaco em todo o governo dele. Ele chama o antecessor Jair Bolsonaro de covardão, mas ele não pode sair na rua no Brasil. Ele não consegue juntar 50, 60 pessoas, a menos que seja numa plateia controlada, organizada pela CUT ou pelo próprio PT. Ele não arrasta multidões mais em lugar nenhum. Ele vive do passado, é um governo analógico. Aliás, ele passa mais tempo no exterior, passou 62 dias no ano passado e gastou 66 milhões de reais, sem contar o combustível das aeronaves da Força Aérea Brasileira no ano passado. E esse dinheiro todo não envolve a montanha que ele já gastou este ano para ir para a África ou para ir para o Egito, levar a Janja a conhecer as pirâmides de Gizé. Ora, ele não tem absolutamente nada, é um governo que derreteu muito rápido e se essas pesquisas indicam que a popularidade dele já está lá embaixo, pode jogar mais 10 pontos para baixo, porque afinal de contas são as mesmas pesquisas que diziam que ele tinha 10 pontos, 15 pontos, até 20 pontos a mais do que o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno e todo mundo viu qual foi o resultado da eleição. Agora, finalizo. Reclamando da imprensa oficial, tradicional, Lula. Mas o que mais eles podem fazer por você?